Fala pessoal, como vocês estão? Estamos de volta com mais um podcast aqui do DC Talk e hoje a gente está com um ilustre convidado aqui, um cara muito especial no mercado de telecom, né? O Eduardo Vale, tá na Americanet, virou Vero, né? Hoje você está como CIO, certo? Era CTO, virou CIO. A gente está aqui também com o Júnior Carrara, né? O Júnior Carrara também no mercado de telecom muito conhecido, hoje é sócio aqui do grupo, né, da Trust Data, Edge Connection, né, e eu que vocês também já me conhecem, né, sou aqui da Trust Data, cuido da parte de tecnologia também. E a ideia hoje é a gente bater um papo, né, sobre conhecer um pouco do mercado, da sua história, né, acho que o mercado todo conhece você muito bem, então queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, né, contasse um pouquinho da sua experiência aí como CTO, como CIO, aí para a gente compartilhar depois também um pouco de informação sobre o mercado, para onde está indo, como que a gente entende esse movimento aí de IA e tudo mais. Então, muito bom. Primeiro, obrigado, né? Uma baita oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre gostoso falar de tecnologia, falar do mercado, falar do que está acontecendo aí de tendência, como todo mundo está evoluindo aí para esse futuro cada vez mais próximo aí, falando em inteligência artificial, falando ali em automação, falando ali do Copilot, de N ferramentas. E tecnologia é uma área muito bonita, né? É uma área que tem uma pressão muito forte, mas ao mesmo tempo você vê o trabalho realizado, né? É um negócio que traz muita satisfação para os profissionais. Eu já vi algumas pesquisas, né, que comparam qual é a profissão mais estressante, né? Se é o médico ou se é o cara de tecnologia. Em todas elas, o cara de tecnologia está ganhando. Tá ganhando. Porque a gente... É um mercado... Hoje, quando você olha as empresas, né, ao contrário de 30 anos atrás, quando eu comecei, hoje não existe mais uma empresa que não tenha ali todos os seus departamentos ali embasados na área de TI, né? A TI, ela basicamente ela tem a capacidade de tocar profundamente todos os departamentos de uma companhia. Então, ao longo do tempo, foi ganhando uma importância muito grande, né? E essa revolução toda tecnológica vai trazendo mais importância e, ao mesmo tempo, mais pressão. Mas eu comecei, como a maioria da minha época, né? Comecei ali consertando o computador, né? Só que não era na época, não era consertar computador trocando como placa, hoje, né? né? Não, hoje é um pouco diferente. Na época era abrir um diagrama, ligar o osciloscópio e caçar o problema, né? Era a época do XT, o famoso XT, depois o 286, enfim, aí veio vindo. Consertava aquelas rimas XT, aquilo quebrava uma mesa, né? Aquele negócio funcionando quebrava uma mesa, né? Tinha que ter uma mesa robusta, né, para suportar aquele bichão. Mas era o que tinha de tecnologia na época e todo jovem ali que estudava um pouquinho, né, queria ir trabalhar consertando o computador. Era um negócio bem bacana. Eu na minha carreira eu tive o privilégio, né, de trabalhar com pessoas muito boas, né, e ser apadrinhado aí por pessoas muito boas e que eu devo bastante daquilo que eu construí a eles, né? O meu primeiro emprego foi esse, como eu falei para vocês, mas isso durou pouco, né? Durou pouco porque eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa empresa chamada ProQWork, né? Isso Que hoje é Sonda, né? Hoje é Sonda. Isso foi lá em 94. Olha que interessante. A empresa tinha lá 12 funcionários. O Luca, né, que hoje aposentou, mas o Luca, ele conduzia a empresa de maneira brilhante, né, e quando eu saí ali da Sonda, depois de 16 anos, tinha 4.000 funcionários. Olha que, né, trajetória linda, né. A Sonda, ela revolucionou o mercado na época dela, né, a ProQWork, depois virou Sonda em 2006 para 2007, mas ela revolucionou o mercado na época, né, não só na parte de implementação de SAP, que a gente falou várias vezes, com a parte de livros fiscais, SPED, toda a parte satélite do SAP, a Sonda, a ProQWork, Sonda ficou extremamente forte, consultoria, serviços de field, data center, enfim, tinha um leque de serviços
muito grande e que e principalmente na plataforma, em alta plataforma. Então, muitos dos bancos consumiam os nossos serviços ali na época, né? Muito para mainframe. Então, tinha uma grande quantidade de funcionários ali especializados em mainframe. E aí, eu fui trabalhar um pouquinho nessa área, né? Então, eu fui conhecer, na época, minha função era carregar aquelas controladoras 370, uns disquetão de 8 polegadas. Imagina, 18, 19 anos, molecão de tudo, né? Minha função era, quando chegavam os programadores COBOL, todos os cabeções, né, que a gente chamava, eles tinham que estar ligados na tela de rosco ali, bonitinho, carregado, para o cara inserir o login e senha dele e começar a programação dele. Então, foi minha primeira função, né? Depois disso, a gente veio se desenvolvendo na companhia, veio aprendendo ali a ser consultor, atender cliente, falar com cliente, enfim, uma evolução natural. Só que quando você trabalha em consultoria, que é um tipo de empresa que exige muito, né? Você tem que ser muito versátil, porque a todo tempo você está em clientes diferentes, com culturas diferentes, com formas diferentes de trabalho, então... Com problemas diferentes. Com problemas diferentes, com necessidades diferentes, então você aprende a muito ser um profissional flexível. Porque você tem que se adequar a isso, né? A cada dia você está num cliente diferente, seja dentro do próprio Brasil, seja fora, respeitando outras culturas, enfim. E isso traz um corpo, né, para o profissional de consultoria muito forte. Entretanto, eu depois de 16 anos, eu tinha uma grande dúvida na minha cabeça, que era entender o outro lado do balcão. O que é ser cliente? Eu ficava atordoado com essa dúvida. Né? Porque a gente, como consultor, fazia uma proposta em minutos, fazia apresentações quase da noite para o dia, defendia as coisas de maneira muito rápida e às vezes o outro lado você fala, pô, eu fiz tão rápido, por que o cliente está demorando 6 meses para aprovar alguma coisa que eu fiz em 2 horas? E eu não entendi o porquê disso. Né? Essa era uma das questões, né? E mesmo para ele trazer tecnologia ou fazer tecnologia diferente, quais eram os desafios que esse cliente tinha para poder chegar no ponto de uma RFP? E isso me consumia, eu queria entender. E aí, depois de 16 anos, uma história bem bonita que eu montei lá, junto com muita gente que eu trabalhei, que eu aprendi, que eu ensinei, projetos magníficos que a gente fez lá. Estava até comentando com o Carrara, praticamente o primeiro SAP no Brasil, fomos nós que implementamos. O primeiro data center duplamente certificado no Brasil, Tier 3, pela Tuve Hayland. Projeto e operação fomos nós que montamos, foi o primeiro do Brasil. Para quem foi, Edu? Foi para a própria ProQwork, para a própria Sonda. Né? Nós montamos para nós mesmos. Uhum. Porque um grande problema era os clientes que nós implementávamos serviços, seja de SAP, seja de softwares específicos, seja de desenvolvimento, muitos deles não tinham nem soluções internas para acomodar esses servidores, né? Acomodar essa estrutura. Então, daí veio a ideia. Né? Então, na época, a ProQwork Sonda tinha ali muitos prédios alugados e foi tomada uma decisão da gente montar um prédio para nós, um prédio próprio, sair dos aluguéis de São Paulo. E no meio deste projeto nós tomamos uma decisão de fazer o data center, mas um data center robusto para entregar um nível de serviço para qualquer tipo de cliente. E naquela mesma época a gente se uniu, né, comprou uma empresa muito conhecida no mercado, era a segunda, a primeira a melhor revendedora da Cisco, que era a Telsync. Uhum. Né? O pessoal fazia um trabalho muito bom lá, né? E aí nós implementamos um data center Tier 3 com equipamentos 100% Cisco, a antiga VCE, né? Equipamentos de porte, e começamos a vender o serviço. Então aí nesse momento eu achei que eu tinha fechado um ciclo, né? Porque eu já conhecia tudo dentro da ProQwork, dentro da Sonda, né? Acho que não tinha mais nada que aprender ali. Não que coisas novas não iam acontecer, mas é que eu não tinha mais nada para aprender ali sobre o aspecto que eu tinha pensado, ou seja, o que é ser cliente. Eu ia continuar anos sem responder essa pergunta. Uhum. Né?
Então, por isso que eu não tinha mais nada que aprender ali. Meu aprendizado deveria ser outro, eu deveria focar nessa questão. Foi quando eu fui ali para o BNP Paribas. Né? E que foi uma explosão de informação. Né? Eu me lembro que tinha dias ali que eu chegava em casa morto de cansaço, porque era muita informação. Você imagina alguém ali com aquela fome de entender o que era ser cliente, né? E eu cuidava de 6 países da América Latina, então eu tinha uma operação em 6 países, meu chefe ficava na França, existia um chefe aqui na América Latina, mas existia outro na França, e a gente tinha que entender tudo isso. Aí eu comecei a responder as perguntas. E eu acho que você falou assim, agora eu vou me vingar. Eu vou falar para você. Você sabe que alguns aprendizados, né, nós obtivemos nisso aí, né? Primeiro, o cliente, né, quando você vai defender alguma coisa dentro da companhia, não é algo simples. Você tem que estar comprado com as outras áreas, você tem que fazer ali uma roda de discussão, né, muito profunda, todo mundo tem que te apoiar nessa situação. Mas uma das coisas que eu mais aprendi não adianta você contratar um fornecedor e largar ele ali no canto. Você precisa estar junto com ele. Né? Extrair o máximo que você pode, né? Mas estar junto. Não é ali crucificar o coitado porque ele não entregou um determinado serviço. Exato. A pergunta é, o que você ajudou para ele entregar esse serviço? Né? Acho que esse é o grande ponto. Isso. E aí eu via do outro lado de consultoria, às vezes eu ia para alguns clientes e como consultoria você acabava absorvendo serviços de outras consultorias e aí você via situações assim extremamente caóticas, com um CIO extremamente nervoso, os nervos à flor da pele, todo mundo muito nervoso, você não entendia aquilo, mas você via o cara na sala de reunião, se ele tivesse uma faca ali, era bom você sair da sala, porque você ia morrer. E aí quando eu fui para o BNP, além de responder as perguntas, eu comecei a entender como a gente tem que conduzir um projeto com a participação de todos, com o engajamento de todos, que é super importante, mas principalmente o que é ser cliente. Tá? E isso faz toda a diferença. Como é que você pensa, quais são os seus anseios, quais são suas dificuldades, o que você espera de uma consultoria, né? Às vezes eu me lembro, né? Eu ouvia assim, eu queria que a consultoria me desse sugestão daquilo que eu faço, ou daquilo que eu gostaria de fazer. E a gente, como consultoria, não fazia isso. De maneira ativa, da forma que ele queria. Quando eu estive do outro lado, eu falei, olha como é importante isso. Eu contratei o cara, ele tem experiência, eu preciso ouvir dele se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Mas você, às vezes, não dá essa liberdade para você ouvir e fica uma situação meio ruim. Aí você passa a ser somente fornecedor e não mais o parceiro, né? Que era uma outra coisa que eu falei, o que é parceiro, o que é fornecedor? Que diferença tem isso aí? E ali nós desenvolvemos projetos muito bacanas, né? Centralização de data center, ali tinha sistemas ali que eram desenvolvidos pela companhia, que a gente tinha que manter toda a infraestrutura ali para ele funcionar, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do usuário, enfim, a gente equalizou isso, né? Mas como um bom consultor, a gente quer novidade, né? O BNP é uma empresa maravilhosa, empresa para você ficar lá 30 anos, se aposentar lá. Mas quando o sangue na tua veia de consultor, não tem jeito. Você quer novidade. Na verdade, você quer estar no meio do problema mesmo. Problemas diferentes todos os dias. No final do dia, você quer encrenca mesmo. Você não quer tranquilidade. Não quer sossego. Você não quer sossego. Você quer encrenca, né? E ali eu voltei para a consultoria. E aí eu fui para uma outra consultoria muito grande, a Stefanini, ali com 2 grandes mestres que eu tive condições de trabalhar junto com eles. O Marco Stefanini, um monstro, brilhante, um cara fora do comum. E outro, Braulio Carvalho, né, que era o vice-presidente na época. Eu era diretor de América Latina, respondia para ele. E um cara também extremamente brilhante sob o ponto de vista de gestão de pessoas, sob o ponto de vista de entrega, sob o ponto de vista de grandes projetos. E ali eu fiquei nesse tempo ali na Stefanini. Mas olha que interessante, quando eu entrei lá, eu já tinha as 2 visões na cabeça. O que era ser cliente, o que era ser consultor.
Então, quando a minha abordagem nos clientes ela foi totalmente diferente. Eu já ia diferente. Eu já entendi o ponto do cara. E aí, de tanto me desenvolver nisso, me deram área de pré-venda. A gente explodiu de fazer vendas na Stefanini, na época. Porque eu não estava mais querendo vender serviço para o cara. Como pré-venda, né? Como uma sub-área da área de ITO que eu tinha na época. Mas eu já entendi o ponto do cara. Eu pensava assim, eu tinha condições de... Os pain points estavam nítidos. Só do cara sentar na cadeira, eu já olhava para ele e falei, esse cara tá sofrendo. Eu sei que ele tá passando. Deixa eu ajudar ele lá. Amigo, conta para mim, abre teu coração. O que tá acontecendo? E aí você começava a encaixar soluções. Isso foi um boom na minha carreira, assim, fora do comum, né? Eu diria que foi um dos grandes marcos na minha carreira, foi quando eu fiz essa transição. E olha que interessante. Eu como um cara de TI ali, eu também engordei muito, né? Você trabalha em TI, uma coisa que tem certeza, você vai engordar, não tem jeito. Né? Se não é gordo, nunca trabalhou em TI. Porque vai comer pizza, vai varar madrugada, não adianta você querer manter aquela dietinha. Vai beber litros de café. Vai beber litros de café, mas aquela pizzinha às 3 horas da manhã, você padrão. Pode ter certeza que você vai comer um dia, né? Ou uma sequência de dias. Vários dias, né? Ou vários dias, né? Então, se você vive de encrenca, né? Porque a nossa área de TI, se não tivesse problema, a gente não estaria aqui, né? A gente ia fazer outra coisa na nossa vida. E no final do dia, nós vivemos de problemas. Ninguém liga pra gente para dizer assim, bom dia, meu amigo de TI. Eu queria saber como é que você está passando, né? Fala uma novidade, uma coisa... Puxa, como é que tá a sua família? Conta aqui para mim. Você foi no parque no final de semana? O cara vai ligar para você, amigo, eu tenho um problema. Ou faltou um sistema, ou faltou uma infraestrutura, ou alguém roubou ali o computador. Isso é fato. Isso é um fato. Então... você vai engordar. E aí eu engordei demais, né? Foram muitas pizzas, né? E eu cheguei a 170 quilos, quase 170 quilos. E ali eu tomei a decisão de dar uma parada, né? Eu falei, eu preciso dar um jeito aqui na minha vida. E eu fui fazer a cirurgia. E eu parei um pouco minha carreira por 3 meses para eu poder me cuidar, né? Pessoalmente. Perdi 80 quilos, foi excelente. E quando eu voltei ativo, olha que legal, um cliente meu, que eu prestei serviço pela Stefanini, ele me ligou no dia seguinte que eu mudei o período LinkedIn, sabático de 3 meses, mudei o LinkedIn e me ligou no dia seguinte. Foi muito engraçado. Eu mudei à noite, ele me ligou de manhã, que foi o Paulo Palaio, que é da Gol. Um outro monstro que eu tive, monstro no bom sentido, né? O cara que tem TI na veia, assim... que eu tive a honra de trabalhar com ele, aprender muito com ele, assim, principalmente em ambientes extremamente críticos, né, como era da Gol. Crítico pelo calor da operação, né? Você imagina, na época eram 34 milhões de passageiros, 1.100 voos dia, o avião pousava em 30 minutos, estava decolando, era um negócio absurdo, assim, um segundo o sistema fora do ar era altamente crítico, parava o país, era um negócio fora do comum. Eu tive o prazer de trabalhar com ele e eu prestava serviço para ele, olha que legal, né? Eu fui navegando e de repente um cliente que eu prestei serviço, ele me convida para trabalhar com ele, olha que bacana, né? E aí eu fui até 2019, foi quando eu entrei para o mundo de telecom, né? Então o Lincoln, o Carrara conhece muito bem, ele me convidou ali, a gente tinha alguns contatos aí de pista de corrida, né? Então a gente se encontrava de vez em quando, ele me convidou para ir para a Americanet e ali foi um convite na hora certa, do jeito certo, porque eu fui para a Americanet em 2019, saí da Gol dia 21 de dezembro, tirei uma semana de férias, dia 2 de janeiro de 18, 19, eu estava na Americanet. 2020 estoura a pandemia, que acabou com o mercado de aviação, né? O que era 1.100 voos dia foi zero. Muita gente aí, não só várias empresas aéreas, né, perderam emprego ou tiveram ali uma situação de férias coletivas forçadas, uma série de coisas. E o mercado de telecom nessa época fez assim, porque obviamente todo mundo foi para casa, todo mundo precisava de internet
e teve o boom da internet no país. Foi. Tá? E eu aproveitei todo esse... E trabalhando com outro cara fenomenal chamado Lincoln Oliveira, que é um dos caras mais... eu vou dizer essa palavra, né? Mas não é no sentido ruim, né? É no sentido bom. É um dos caras mais agressivos no trabalho que eu já vi. Agressivo no sentido de fazer as coisas, construir, fazer diferente. Vamos para cima. Uma frase que ele sempre fala é: faça todo o seu dia como se fosse o primeiro. Né? Aquele cara que entra com aquele olhar de fogo todo dia no trabalho. Você olha assim e fala: meu Deus do céu, parece aquele funcionário novo na primeira semana. Assim, ele vai trabalhar todo dia assim. Então, passei lá com ele uns bons anos. E aí veio a fusão com a Vero, né? Isso aí em 1º de dezembro de 23. E nos tornamos agora a 6ª maior empresa do país aí de banda larga ali no ranking da Anatel. E uma empresa bem conceituada aí no mercado, tanto no mercado B2C, né, proveniente da Vero, quanto no mercado B2B, proveniente da Americanet, e com redes complementares que formou essa Big Telco, né, essa empresa maravilhosa aí que vem aí mudando o mercado, vem implementando coisas. Então, eu não posso dizer sorte, né, porque acho que todos nós de TI, a gente não tem sorte como nosso aliado, né, a gente tem que estudar todo dia, tem que se esforçar, vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, vai varar a noite. Então eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. A sorte é a junção da oportunidade com o preparo, né? Exato. Cara? Então, você estar preparado e ter a oportunidade, mix, né? É um mix. E aí, quando eu olho para trás, né? Eu fiz em maio agora 30 anos de carreira, eu falo assim, olha que bacana de eu ter trabalhado com as pessoas certas, gestores do mais altíssimo nível, sempre com ou presidente ou vice-presidente, pessoas que em cada um na sua época eram referências de mercado. A Procure, que na época ela formou basicamente grande parte do mercado de TI, principalmente do mercado SAP, principalmente. Tá? Acho que se pegar os primórdios do SAP no Brasil, não dá para imaginar sem profissional da antiga Procure. Ele mudou o mercado no Brasil. Mark Stefanini, a empresa dele hoje tubarão tem também, né? 32 mil funcionários, é um tubarão. Virou uma empresa global. Global, né? E é um cara que está todo dia no escritório, todo dia trabalhando, viajando, dia. Pra caramba. Viajando, mas viajando não é para ficar vendo passeando, né? camelo lá no Egito, não. Viajando para ver como é que está o funcionário, se está funcionando, se está trazendo a rentabilidade, se a empresa está ali do jeito que ele imagina que tem que estar, na estratégia dele. Você percebe que o cara é um tubarão, como você falou, né? Depois Paulo Palai é uma referência de mercado, referência, não tem... talvez um CIO que não conheça o nome de Paulo Palai, quer dizer... Lincoln Oliveira, também, cara, sensacional. E agora com o Fabiano Ferreira à frente da empresa, agora também, um cara bastante inteligente, muito perspicaz, extremamente rápido nas decisões e muito bom em números, né, em análise, em estratégia, fazendo esse ramp-up. Então, se olha para trás, estou trabalhando com as pessoas certas, passei pelos lugares certos. Vários eu acho que é segmentos. isso que você vai construir na carreira e veio vindo até então. Quando eu vou parar, putz, não faço a mínima ideia, cara. Eu acho que eu vou parar o dia que eu não tiver a oportunidade de trabalhar com pessoas sensacionais. E não é simplesmente aquele que está acima de você, mas aqueles que estão ali do seu lado, estão te ajudando a fazer o trabalho, as pessoas que trabalham ali no teu time. Acho que enquanto eu tiver pessoas sensacionais do meu lado, acho que eu tenho que percorrer esse caminho. O dia que eu não conseguir mais, acho que talvez seja o dia de não conseguir estar em lugares sensacionais com pessoas sensacionais. Eu acho que se eu chegar na mediocridade, eu acho que é bom parar. De parar. Para, porque você já muda, né? Ou muda, vai vender pastel. Muda de segmento. Né? Vai vender pastel, abre ali um água de coco na praia. Água de coco, vou vender como é que é? Diz outro, pega uma madeira ali, coloca uns brincos ali, vou vender minha arte na praia, alguma coisa. Pastel TI vende, né? O pessoal acha pastel. Que TI é pastelaria, né? Não, eu quando eu fiz faculdade tinha um cara que vendia pastel na frente
onde eu estudava ali em São Paulo, o cara vendia 500, 600 pastéis toda noite. Dá dinheiro o negócio, né? Então tem a oportunidade de mudar de carreira. Dá para mudar de carreira. Mas até agora eu sou um cara bem realizado e não é a importância que você tem no mercado, né? Acho que não é isso. Eu acho que o mais legal da carreira é olhar para trás e falar assim, porra, qual é o legado que eu construí? Quem eu pude ajudar? Quem trabalhou comigo lá atrás que hoje eu tô vendo Se formou, ele, puxa, hoje é um cara... sei lá, ele hoje é um vice-presidente, hoje é um diretor de empresas, hoje é um gerente, hoje é uma pessoa importante lá onde ele está trabalhando, cara, isso é legal. Isso é muito gostoso de ver. E essa é a realização de TI, porque se você for ver, para todos os segmentos de TI, você trabalha em infraestrutura, pô, não é legal quando você monta um data center, os servidores, e aí você olha todo mundo chegando, trabalhando e tudo funcionando. Funcionando. Poxa, é um negócio sensacional. Então é realização. Sistema, você faz lá sistema. Pô, não é legal você fazer um sistema e todo mundo da empresa usar teu sistema. Vão meter o pau, pode ter certeza. Vai usar seu sistema, você olha, você fala, puxa, olha que legal o negócio que eu fiz. Então, TI tem muito dessa realização. Então, eu acho que o que me move mesmo é essa realização de deixar um legado, de poder ajudar e poder também transformar o nosso mercado. Entendeu? Eu acho que é bem bacana. Com certeza. Eu sou de TI também, né? Eu comecei como programador. Ai, que né? beleza. Então eu era o garoto de programa, desenvolvia muito. E cobrava, hein? Cobrava bem. No começo da carreira não muito, né? Porque você está aprendendo muita coisa, né? Eu não esqueço até de um episódio que tinha uma gerente de projeto que administrava lá a nossa área e eu sugeri implantar um sistema de gestão de ativo, que não tinha, né? Eu era estagiário. E aí eu cheguei para ela mostrei, fiz um PowerPoint, né? Falando por que eu achava que tinha que ter, o que eu ia fazer, que eu ia desenvolver e tal. E aí ela só falou assim, maravilhosa a sua ideia. Tá, agora, quando que você começa, quando que você entrega? Eu falei, o prazo indeterminado. Aí ela já, naquele dia, ela pegou e falou assim, cara, não existe isso. Um projeto tem começo, meio e fim, né? Então, quando você voltar a semana que vem, que a gente tinha uma periodicidade lá semanal com ela, você me traz o cronograma, né, de implantação dessa sua ideia, né? E o que é legal disso? Até falando em relação a legado, né? É uma pessoa que eu lembro até hoje, isso aí. Né? Trabalhei muito tempo com ela e ela me fez cursar MBA em gestão de projetos. É isso aí. Por causa desse fato. Né? Isso aí. Então, você vê que realmente o legado fica, né? Ela foi para a Embratel, né? Ela foi diretora de TI na Embratel. Acho que deve estar lá ainda, faz tempo que eu não encontro ela. Mas ela deixou, pelo menos comigo, uma lembrança e me fez seguir um caminho relacionado à área. Né? Eu acho que todo mundo deixa, né, uma lembrança. Né? Você pega para minha mãe. Né? A minha mãe, sabe quantas vezes eu vi ela faltar no trabalho? 0. Podia estar... E no dia que eu era moleque, quando eu era moleque, adolescente, eu estava na 7ª série, 6ª série, aquela idade que é uma beleza, né? Eu me lembro até hoje, eu inventei uma dor de cabeça para não ir na escola. Aí minha mãe, você não vai então, precisa ir para a escola, pega um ônibus aí, vai, papapá. Eu falei, não, eu tô com dor de cabeça, eu vou ficar aqui, né? Vou ficar dormindo. Minha mãe não falou nada. Deu 10 segundos, ela chegou com um remédio, falou, toma isso aí, você tem 5 minutos para melhorar, você tem que ir para a escola. Marca. Eu estava fazendo uma revisão, sabe quantas vezes eu faltei em 30 anos de carreira? 5 vezes. 3. As 5 foram justificadas. 3 só porque eu tive pedra no rim. E 2 quando minha mãe morreu. 5 vezes. E eu acho que é isso que faz a diferença. A gente passa por profissionais, né, alguns que eu falei aqui, cada um deles te ensina uma coisinha. E se você reflete isso na sua carreira, pô, é o sucesso. Se você souber pegar o melhor de cada um e absorver. E vai juntando, que você vai cometer erro. Cara, eu cometo erro todo dia, de todas as formas. E aí que você aprende, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo é controlar o risco do erro. E tentar fazer menos. Então você vai aprendendo a fazer isso. E com bons exemplos, boas pessoas que eu trabalhei, pô, você vai aprendendo, você vai fazer. Hoje, depois de toda essa... Não que eu não tenha que me aperfeiçoar, tem sempre que manter os cursos,
Vou até fazer Nessa curso nossa área é um negócio que... Eu vou fazer, acho que agora em dezembro, preciso checar a data, eu vou fazer um curso de gestão de pessoas. Cara, quantos cursos de gestão de pessoas eu já fiz na minha vida? 1 milhão deles. Mas você tem, né? Você tem que estar até isso vai mudando, né? Novas técnicas, novas formas. Então, por quê? Porque você lida com pessoas, lida com gente, você precisa deixar Todos alguma dias, coisa, né? né? Você não pode chegar na empresa. Se chegar na empresa, é aquele... O Braulio falava isso muito pra mim. Edu, se você chegar na segunda-feira e você ficar triste, tem alguma coisa errada. E se você chegar na sexta-feira e você tá feliz só porque é sexta-feira, tem alguma coisa errada. Ele falava isso pra mim. E é uma verdade. Porque quando você vai trabalhar e quando você tem um gosto, porque tem isso, você precisa amar aquilo que você faz. Se você não ama, esquece. Ninguém vive ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ouvir problema todo dia. Ninguém aguenta. Ou você ama isso, ou você odeia. Se você amar de verdade, você não tem mais trabalho. Aí você vai fazer as coisas porque você tem gosto, né? De construção, de fazer, de alguma forma ajudar as pessoas. Eu acho que TI é isso, né? E acho que a carreira das pessoas tem que ser pautadas nesse aspecto, né? E mais no dia de hoje, né? O pessoal fala, pô, precisa ser mais, né? Corporativo, mais frio. Não, você tem que mostrar amor mesmo. É isso que vai fazer a diferença. Você trabalha do lado de alguém que faz que faz aquilo com amor, cara, você fica até empolgado. Você fica olhando e fica, caramba, olha como que o cara faz. Inspira, né? Você inspira. E não é o fato de você ser chefe ou ser... Não importa o cargo. Qualquer um que trabalha com amor de qualquer área do seu lado, você para pra pensar. Você olha e fala, opa, olha isso. Por que eu vou fazer diferente? Acaba contagiando, né? Quem tá em volta. Contagia. Ali, então, eu acho que a área de TI tem isso, né? Esse contágio que é bacana, essa questão de todo dia acordar como se fosse o primeiro dia, vamos fazer diferente, vamos construir, vamos fazer. Então, acho que a minha carreira eu sou bem feliz, né? No final do dia. Sua carreira, parabéns. Uma carreira muito bonita, cara. E com certeza. E a gente é bem feliz com tudo isso. Acho que o negócio é ir seguindo, né? Vamos seguindo, vamos fazendo. Edu, e de novo, parabéns, assim, muito legal a história da sua carreira. Eu acompanho ela há alguns anos, né? Desde que você entrou na Americanet, de uma forma um pouco mais próxima. Mas remetendo a alguns anos atrás, né? Na pandemia, queria que você contasse um pouquinho. No início da pandemia, né, quando você comentou realmente que o mercado telecom explodiu, muita gente foi para home office e tal, começou a pedir links melhores, tinha gente que pedia 2 links de 2 operadoras diferentes porque tinha que fazer call e não queria ficar fora e tal. Então realmente foi um boom. E como é que foi para vocês, na época na Americanet, essa demanda que chegou de forma inesperada? Porque eu, na época, estava trabalhando como fornecedor, né, dos provedores, das operadoras pela WDC, e para a gente foi um momento assim de muita venda, né? Porque eu lembro que os estoques acabavam em 20 dias. A gente portava produto para chegar todo mês e no dia 20, às vezes tinha que escolher para quem que entregar produto, né? E teve uma falta de produto, você tinha restrições de pessoas que às vezes não podiam trabalhar, tinha o tal do fique em casa, aí veio o problema do chip, não tinha produto. Como é que foi botar milhares de clientes na rede da Americanet em tão pouco tempo e sofrendo com essa escassez de produto e de gente, cara? Conta um pouquinho aí, porque acho que isso foi algo marcante, não foi? Acho que eu comecei bem o podcast, né? Que eu falei, eu gosto de confusão, né? Essa aí foi boa. Essa foi talvez uma das... Essa foi muito boa. Das brabas, né? Eu acho que... primeira coisa, né? E aí não tem certo ou errado, tem aquilo que eu acredito, tá? Você pode fazer as mesmas coisas por caminhos diferentes, que não existe o certo ou errado, existe o caminho que você escolheu como estratégia. Uma das coisas interessantes que nós fizemos na Americanet todos os diretores estavam indo para a companhia, cada um na sua sala. A gente praticamente não se fala, não tinha nem lugar para comer.
E a gente, cada um na sua sala, se falava no telefone ali para não ficar muito próximo. Mas a gente falou, pô, a gente precisa ir para a empresa. Não adianta a gente ficar em casa porque a gente não vai fazer esse trem aqui, andar nesse trilho, se a gente não estiver aqui acompanhando. E como eu cuidava de toda a parte de operações, de engenharia da companhia na época, o técnico que estava na rua, ele estava na rua. Ele não estava em casa. Uhum. Então não fazia mínimo sentido eu, como diretor ali, estar em casa. Mínimo sentido. Então, primeira coisa, protegemos todo mundo. Então, máscara, álcool em gel, treinamento, o pessoal entender, cuidado na entrar na casa das pessoas, uma série de coisas. Então, primeira fase do problema a gente resolveu ali. E quando você está na empresa, ou quando você está na rua, e eu gostava de ir para a rua, gosto de ir para a rua, é ali que você vai descobrindo os problemas e vai resolvendo ali, às vezes até em toque de caixa, situações ruins. A empresa ela aproveitou uma onda muito importante. Só para vocês terem uma ideia, na época aumentou em mais de 70% o volume do nosso tráfego. Mais de 70%. Muito stream, né? Muita coisa acontecendo. Muito stream, muito vídeo, muita mídia. E nenhuma empresa de telecomunicação no país estava preparada para isso. Nenhuma. Foi uma correria geral de todos. Então, eu não falo especificamente da Americanet, mas eu falo do mercado de telecom. Todo mundo acelerou muito essa questão, né? Todo mundo passou por dificuldades grandes nessa época. Então, essa questão de ir para a empresa, a primeira coisa que remete é disciplina. Então, a primeira coisa que a gente estipulou de maneira muito focada foi a disciplina. Temos que ter a disciplina de vir para a companhia. Pô, não tem que comer. Calma, a gente vai resolver essa questão. Vamos vir para a empresa. Tá certo que a gente passou, eu, Lincoln, o Renan, que está na Arquiloc hoje, e alguns outros diretores que passaram por ali, nós passamos uma semana comendo hambúrguer. Que não tinha que comer, a gente ia comer lá na estrada. Você lembrou do TI lá atrás, né? Da pizza da madrugada. Eu estava em casa, né? O que eu ia fazer? Então a gente passou uma semana comendo hambúrguer porque não tinha lugar aberto. Só os únicos restaurantes que abriam eram na estrada e só uma partezinha ali que era autorizada, né? O segundo ponto é a gente atender as demandas de cada uma das cidades. Esse foi um outro desafio, porque primeiro que o tempo de instalação da internet na casa das pessoas acabou ficando um pouco mais espaçado, mas a gente não simplesmente mandava, né, que eu acho que é uma palavra ruim de se falar, o funcionário vai lá e instala porque eu estou mandando. Não, amigo, você está defendendo a sua empresa. Amigo, se a gente instalar cada vez mais cliente, cada vez mais a empresa vai ficar forte, cada vez mais vai ter saúde financeira, você ganha, a empresa ganha e todo mundo ganha. Uhum. Então, essa conscientização de todos os funcionários, não só os que trabalhavam ali na minha equipe, mas da empresa como um todo, que foi muito bem comandada, fez com que todo mundo enxergasse isso como uma oportunidade naquele momento. Essa oportunidade não vai acontecer de novo, vai acontecer naquele momento. Então, aproveita isso aqui agora. Então, essa cultura da empresa que foi feita ali, muito bem conduzida ali pelo Lincoln, por todos os diretores ali na época, fez com que todo mundo viesse para trabalhar. Eu teve funcionário meu que me ligou, falou, não quero ficar em casa, eu quero ir para o trabalho. Quero ir para a empresa. Porque nós vamos... Edu, a engenharia, precisamos fazer. O cara veio para casa. Tá certo que sempre tinha uma brincadeira, né? Bom, deixa eu voltar para trabalhar que eu não aguento mais minha mulher, alguma coisa desse sentido. Ou não aguento mais meu marido, né? Ou não aguento a pessoa que mora comigo, enfim. Tinha essas brincadeiras. O cachorro, tinha essa brincadeira. Mas a grande maioria veio porque queria trabalhar, queria ajudar a empresa. E enxergou na empresa um boom. E é um motivo de orgulho, né? Porque quando a gente começou a olhar a empresa, tinha lá 30 mil clientes na época, no B2C. E a gente explodiu, passou de 100 mil, 150 mil na época, né? Poxa, para o funcionário isso é muito legal de ver. Né? E eu era funcionário Americanet. Pô, é muito legal, você está numa empresa, você está vendo crescer, olha que legal. É satisfatório, né? Isso vai que meio que servindo como um combustível para você fazer mais. E você vai aproveitando. Tivemos erros? Pra caramba.
A gente errou no cliente, mas muito. Mas entre erros e acertos, nós chegamos ali com muito mais acertos do que erros. Teve diretor que pegou Covid? Teve. O único diretor que escapou da Covid fui eu. Você me falou que você não pegou, né? Não peguei. Até hoje, né? Até não peguei. E o único diretor que escapou fui eu. O Lincoln pegou, o Renan pegou, todo mundo pegou. E teve que trabalhar de casa, aqueles 7 dias, né? Que era obrigatório. Mas trabalhando ali firme, para fazer a empresa acontecer. Todos eles, mesmo os diretores que pegaram, ficaram mal naquele primeiro dia, que era meio ruim mesmo, mas no dia seguinte tava lá. Não, vamos lá, o que precisa fazer? Vamos, sabe, todo mundo tava nessa vibe. Então, acho que o segundo ponto que a empresa fez muito bem é criar uma vibe bacana de todos os funcionários. E o terceiro ponto foi ter bons fornecedores, né? Bons parceiros. Então, assim, tivemos problema com peça? Sim, tivemos. Tivemos com problema de entrega? Sim, tivemos. Mas também a gente tinha bons parceiros e a gente ali tentando, da melhor maneira possível, chegar num consenso, e a gente acabou atravessando essa fase crítica aí dos primeiros 5 meses, eu diria, 5, 6 meses, foi altamente crítico. Depois a coisa foi, não vou dizer se acalmando, mas se estabilizando. Já se conhecia o novo normal. Não vai mudar, vai ser daqui para frente. Então aí a empresa caminhou, né? Então acho que porque pelos números que a gente acompanha, assim, das projeções, pesquisas de mercado, terminou acontecendo em 1 ano o que estava previsto para acontecer em 3. Exato. Né? Então, a demanda de meados de 2020, metade de 2020 até final de 2021 foi um negócio assim absurdo para todo mundo, né? Absurdo. E isso antecipou a demanda que viriam nos anos seguintes, 22, 23, 24, né? Isso aí. E agora em 24 a gente está vendo o resultado disso. O reflexo dessa. E aí que eu queria pegar o gancho aqui, né? A Americanet essencialmente nasceu como uma empresa focada no B2B. Sim. Ela entrou no B2C depois. Sim. Né? O Lincoln criou a empresa, Sim. fornecendo links para corporativos, e tal, né? Em São Paulo e regiões. E entrou no B2C por uma oportunidade, né? Que realmente o mercado estava demandando. E agora a gente está acompanhando as operadoras, os provedores, fazendo o movimento inverso. Ou seja, o foco agora está voltando para o corporativo, para o B2B, para projetos de governo. E a gente está vendo essa transformação nas operadoras e nos provedores. Porque os números mostram que o B2C está saturado, né? Quando a gente estava falando mais cedo de fibra em São Paulo, você olha para o poste e fala assim, cara, não é possível, né? Quantidade de fibra ótica passando na mesma rua e as opções de provedores e operadoras para o mesmo ponto. A gente está falando de São Paulo, mas não é uma exclusividade de São Paulo. Lugar do Brasil, aqui, né? Em Campinas, que é uma cidade grande, é a mesma coisa. E na minha cidade, que é uma cidadezinha de 100 mil habitantes, a gente tem ali 5, 6 opções de empresas para a gente contratar de links de internet, né? E a direção que a gente está vendo, que é o caminho para as operadoras, é começar realmente a criar algum tipo de valor agregado para o cliente residencial, que é algo difícil de fazer com que o cliente final perceba valor real nessa oferta. Porque não é criar Globoplay, e-mail, isso é tudo coisas que acho que lá atrás já foi um valor agregado. Hoje eu acho que é algo que todo mundo faz. É mais do mesmo, né? Mas eu acho que no corporativo tem muita oportunidade, né? Super. E você vindo do TI, tendo lidado com CIOs a sua vida inteira, né? Sendo consultor, eu acho que você enxerga isso muito claramente, né? Eu queria que você desse um pouco da sua percepção para a gente, porque hoje esse é um tema que está em evidência. Ontem eu estava na Futuricom e quando você para conversar com os provedores e as operadoras, hoje nós temos aqui a nossa oferta de data center, white label, né? A gente vende backup,
no modelo de white label para provedor e tal. Não só backup, né? Virtualização, enfim, todo o serviço, todo o portfólio de cloud. E isso está assim, tá borbulhando. Muita gente falando conosco por conta desse tema. Já temos vários clientes em operação. E a gente acompanha o dia a dia dos provedores e boa parte deles estão indo nessa direção, né? Eu sei que vocês também, né? A Vero, né? Agora tem esse drive, né? Muito claro, mas eu queria que você desse, na sua percepção, o que o provedor precisa fazer para se estruturar nessa direção e onde que está o pulo do gato? Porque muitos tentam e não conseguem avançar. Qual que você acha que é o ponto que precisa ser resolvido dentro do provedor, da operadora, para que eles possam entrar de fato no B2B com uma oferta de valor agregado? Acho que a gente tem que dividir um pouco essa pergunta, porque nós estamos falando de dois mercados completamente diferentes, né? O B2C, o B2B e o próprio B2G, que é governo. Primeiro de tudo, e que vale para os três, qualidade. Se você não pensar em qualidade dentro da sua companhia, colocando o cliente no topo das suas decisões, esquece. Você já não vai navegar nessa onda. Não vai. E escutar de forma ativa, e utilizando metodologias ali existentes, como NPS, como pesquisa de satisfação, como uma conversa 1 a 1 com o seu cliente, fazer reuniões ali com os seus clientes e ouvir o que de fato está acontecendo. Não é marcar com aquele cliente que você sabe que vai falar bem de você, não. Você tem que marcar com aquele que vai falar mal. Vai falar mal. Primeiro de tudo é isso, qualidade. E aí sim, isso vale para B2C, B2B e B2G. Isso vale para os três. Se você quer ter sucesso no seu ISP, na sua estrutura, é qualidade. Isso vale para qualquer coisa. Qualquer tipo de serviço que você for entregar. Quando a gente começa a dividir a pergunta, o mercado depois da pandemia, ele mudou completamente. Ele nunca mais vai ser o que foi. Vou dar um exemplo. Antigamente, para você ter uma VPN, você precisava ter a autorização do Papa. O pessoal de segurança fazia aquele, né? Você vai lá, pede a assinatura do Papa em 3 dias, traz aqui, aí eu vou te criar a VPN. Acompanhado dos pais, né? Acompanhado dos pais, no cartório, era um problemaço. Aliás, você ter uma VPN na tua vida, você podia ter certeza que você era um cara importante na companhia. Depois da pandemia, isso acabou. Todo mundo tem VPN. Todo mundo tem. Todo mundo. Quer dizer, e eu não estou desmerecendo o pessoal de segurança, muito pelo contrário, fizeram um trabalho magnífico, mas eles tiveram que se reinventar na pandemia. Os processos que eles estavam ali fazendo naquele momento tiveram que ser reinventados. Sim. O pessoal de infraestrutura, é o chamado que agora eu só vou atender por causa disso. Teve que se reinventar no processo porque entrou funcionário em todos os locais do país, aquele famoso work everywhere, né? Esse tipo de coisa. Muita empresa usou essa nomenclatura. Todos os departamentos dentro de uma companhia tiveram que se reinventar. Isso não tem mais volta. Né? É que nem você andar, você tem um carro, você compra outro carro, você não quer voltar para aquele carro que você vendeu, você quer evoluir no teu carro. Né? Comprar carros diferentes, você vai evoluindo. Os departamentos fizeram isso ao longo do tempo, ninguém vai voltar para trás. Dito isso, no mercado B2C, muita gente, o Brasil tem muito mais do que 15 mil provedores. Tem cidades que não comporta a quantidade de provedores que está lá existente hoje. Tem cidades que eu conheço que tem 20 provedores para uma cidade de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Não comporta um negócio desse. Principalmente você vai ali no Vale do Paraíba, você vê uma série de cidades nessas condições. E mesmo aqui em São Paulo, cidades satélites de São Paulo, Carapicuíba, que a gente estava conversando, tem muito provedor lá, mas muito. Como é que vende? Legal, ilegal. Tem de tudo. O problema é que o mercado B2C virou uma briga de rouba-monte.
Ele cobra 80, eu faço 70. Ele faz 70, chega um outro e faz, que eu vi esses dias lá em... Esses dias não, tem um tempinho. Lá no Centro-Oeste, a promoção pula-pula. Paga um mês, o outro você não paga. Eu parei, tirei foto. Criatividade do brasileiro. Pula-pula. Eu fiquei pensando, eu falei, tá bom, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você tá cobrando R$50 uma internet, promoção pula-pula. Me responde uma coisa. Como é que você sobrevive? Que qualidade você entrega para o seu cliente? Essas são as questões. Então, assim, entrar no mercado para você brigar por preço, é melhor nem sair de casa. Você tem que fazer um preço justo, né? Que seja rentável para a companhia, sob o ponto de vista dos econômicos, né? Ou seja, que sustente. A empresa precisa pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, pagar ali seus impostos. Tudo isso precisa de dinheiro, né? Ninguém faz nada de graça. Então tem que ter um dinheiro justo. Quanto que eu pago para a internet? Tanto. E que a carga tributária é altíssima. Quanto que eu pago? Exatamente. O governo é o sócio. Então, quanto que eu pago aqui? Tanto. Beleza. É justo? Tá justo. Ótimo. O que eu vou entregar de qualidade? Vou entregar um streaming? Vou entregar uma TV ali para esse cliente? Vou entregar serviços para esse cliente, como telemedicina, como, por exemplo, um serviço de antivírus, por exemplo, uma consultoria específica ali para gamers, por exemplo, que é um pessoal que consome muito produto diferenciado para gamer. Produto diferenciado para gamer, né? Todo mundo... você vê que as próprias redes abertas, como Rede Globo, SBT, Bandeirantes, eles estão se reinventando. Todo mundo já sabe que a TV aberta, ela mudou completamente. Quem imaginar, por exemplo, que a Rede Globo ia demitir os maiores atores que eles tinham? Quem imaginar isso? Os caras estão demitindo, né? Fazendo contratos pontuais. Perdendo concessões importantes, né? Perdendo Fórmula 1. Tudo. Mas assim, por exemplo... Imagina lá o último que saiu, deixa a Letícia Spiller, né? Saiu lá da Rede Globo. Né? Qualquer canal que ela, a mulher fazendo a novela, porque é uma moça lá que uma bela de uma atriz, vamos dizer assim. Né? Só que eles tiveram que se reinventar, porque a TV aberta já não está sendo igual. Criaram lá o Globoplay. O On Demand. O SBT criou o On Demand dele. O Band, a Band Play. Record, assim, a Record, todo mundo criou, porque o mercado, todo mundo quer vir para sua casa e escolher aquilo que quer assistir. E a hora que quer, o momento que quer, né? Isso não volta mais para trás. As pessoas já entenderam aqui no Brasil que eu quero chegar na minha casa, eu quero assistir o que eu quero, na hora que eu quero e o conteúdo que eu quero. Como é que você vai se diferenciar? Entregando esses produtos no momento certo que esse cliente precisa. Ponto. Com qualidade. Não adianta você entregar um Globoplay lá para ele, alguma coisa, e no meio do filme lá aparece lá uma ampulhetinha carregando. Não adianta. Você tem que entregar com qualidade. E aí esse cliente vai falar o seguinte, tá bom, o cara quer vir aqui bater na minha porta aqui, a promoção pula-pula, mas peraí, todo dia assisto o filme aqui, tá funcionando direitinho, meu telefone tá aqui funcionando, nunca tive problema com a empresa, ou se tive, eles foram rápidos, corrigindo. Eu não vou trocar não, é melhor não trocar o site pelo duvidoso. Eu que vou pular. Entendeu? Ele fica, você não tem churn. Então não é briga de roubar monte do seu ponto de vista de dinheiro, porque se você entrar nisso aí, uma certeza podemos ter, você vai falir tua empresa. Você não vai sustentar como negócio. Né? Se abrir uma empresa, você precisa sustentar como negócio. Não é à toa que grande parte das empresas morrem nos primeiros 5 anos. Isso é estatístico. Tá? E já é histórico no país, por N situações. Mas principalmente no mercado de SP, se for brigar por preço, você está morto. Você tem que entregar qualidade. Como é que o seu call center está atendendo o cliente? Como é que o seu técnico está atendendo a pessoa? Como é que você está entregando o seu produto? Conversa com o seu cliente, ouve ele. Aí você faz a diferença. Você vai evitar o churn, você vai ter ali nas redondezas onde você presta o serviço boca a boca muito bom, que as pessoas vão falar, pode comprar, que os caras são bons. Eu me lembro da Americanet lá atrás, né? Tô falando de 2019, um cliente, um vídeo no YouTube mostrando que a internet da Americanet chegava em 200 mega. A gente arrebentou de vender na cidade, mas arrebentou. Por que arrebentou? Porque isso se espalhou na cidade, todo mundo queria Americanet. Né?
Então, esse é o lado 1. Agora, o B2B. Também na vertente qualidade, você primeiro tem que entender qual que é a dor do cliente. É aí que é o ponto. Não adianta você chegar lá no cliente e falar, peraí, eu tenho MPLS, tenho Clear Channel, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Qual que é a dor do cara? O que ele está sofrendo? Vou dar uma dica. A grande maioria dos clientes B2B, eles sofrem de uma coisa. Milhares de fornecedores para eles gerenciarem. O cara tem lá o PABX, que comprou da empresa X. Aí ele paga um funcionário para uma pessoa externa para manter aquele PABX. Aí ele tem uma empresa de telecom que entrega a linha. Chega no dia da reunião, tudo falha. Quem resolve o problema? Um joga pro outro. Um joga pro outro. Não, mas isso aqui é PABX, isso aqui é linha, isso aqui é o cara que não sabe discar. Isso aqui... O problema dele é o seguinte... é ele poder torcer o pescoço de um. Trocando numa língua corporativa. Neck to shake, isso aí. Trocando numa linguagem corporativa, né? Aquelas coisas bonitas. É o famoso one-stop shop. É isso aí. Ah? Ou seja, o cara compra de você e fala assim, esse cara vai resolver todos os meus problemas. Tá aqui, ó, tá o PABX, tá a linha e tá aqui, você tem que botar os ramais para funcionar. Cara, eu não quero saber, eu quero isso funcionando. Você chega lá com uma solução boa e você faz funcionar, você resolve o problema do cara. PABX nem vai estar mais na mente dele. A mesma coisa o circuito, o firewall. Hoje nós temos soluções na Vero que eu entrego o circuito, entrego o firewall, entrego com SD-WAN, gerenciado para o cara, para essa empresa, para esse grupo de filiais. E ele vai se preocupar com a TI dele, ele não se preocupa com isso. Eu resolvo todo o problema. Ele não vai ter mais o cara do firewall, o cara da telecomunicação, o cara do SD-WAN, o cara que gerencia isso, o outro cara que mete a culpa em todo mundo. Esquece isso, amigo. Eu vou resolver todos os seus problemas. Então, quando você chega nessa linguagem, agora tem que chegar no momento certo e entender o que o cliente está precisando. Para você poder falar o que, de fato, vai encaixar naquela dificuldade que ele está tendo. Eu fui num cliente, não posso falar nome, obviamente, e esse cliente ele tinha tudo funcionando perfeitamente. Tudo. Aliás, ele tinha um orgulho da estrutura dele e realmente muito boa. Muito boa. É um clube, né, de altíssimo padrão, eu diria. Até fiquei com vergonha de deixar meu carro lá no estacionamento, mas enfim, é altíssimo padrão. Só Porsche. Falei, caramba, né? Fui lá conversar com ele me chamou, a gente bateu um papo, fala de tecnologia. Foi nem para vender nada. O Edu vem para... Porque como a gente entregava uma coisinha ou outra, ele me chamou para a gente bater um papo. Edu, vamos falar de tecnologia? Vamos. Falei, vamos almoçar e a gente conversa. A ideia era discutir. No meio dessa conversa, eu descobri que ele tinha uma estrutura muito boa, mas extremamente cara. E tudo tem seu lugar. Né? Não adianta eu colocar uma Ferrari para andar numa estrada de terra. Não vai funcionar. Ela vai até andar, mas você vai quebrar ela. Você vai gastar dinheiro. Não adianta eu ter um PABX de altíssimo nível, sei lá, eu vou botar um Genesis, né, que é uma ferramenta de altíssimo nível para um PABX de departamento. Por que eu vou gastar esse dinheiro com ele? Vamos colocar o Genesis num call center com 80, 100, 150 mil ligados. Isso ele é bom. Eu vou gastar dinheiro, mas eu estou usando ele para o ponto certo. E esse cara tinha tudo do bom e do melhor. Eu virei para ele e falei assim, mas espera aí, conta para mim. E qual o problema que você está tendo? Poxa, eu tô achando que você tá pagando muito caro. Eu falei, eu tô pagando caro. Todo ano eu tenho dificuldade de aprovar o orçamento. E esse ano eu vou ter um problemaço. Tá? Era final de ano. Vou ter um problemaço, que eu comecei o orçamento. Os caras pediram um corte para mim aqui. Eu não sei como fazer. E eles falaram que eu não posso perder a qualidade. Ele tinha um problema na mão, que não passava por tecnologia, passava por dinheiro. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, por que a gente não troca essa estrutura por essa? Ele falou, Du, tenho medo. Eu falei, troca uma metade, não precisa trocar tudo. Troca esse cantinho aqui. Ó. Eu coloquei para ele um circuito em XGS-PON, 1 GB subterrâneo, com metade do preço que ele pagava, e o outro circuito que ele tinha estava no aéreo. A probabilidade de você ter um problema de circuito aéreo é muito maior do que o subterrâneo.
Nós colocamos 1 GB em XGS-PON. Foi uma das primeiras instalações de XGS-PON no país. A gente foi a primeira empresa a fazer XGS-PON no país. Colocamos para ele, eu ainda virei para ele e falei assim, não coloca o meu como principal. Deixa o seu, que você está acostumado com o principal, deixa o meu como secundário. Ele teve problemas. Toda vez que foi para o secundário, funcionou direitinho, ele ficou contente, até o dia que ele virou. Ele virou e falou, poxa, Du, tá funcionando, então vamos fazer o resto? Aí a gente fez a rede Wi-Fi dele. Nós colocamos o segundo circuito numa outra rota subterrânea, indo por caminho diferente. A gente mexeu na estrutura de PABX dele, mexemos na questão de firewall e hoje ele tem, não vou dizer todos, mas a grande parte dos serviços dele que ele precisa para tocar esse clube, ele tem com a gente. Super feliz, resolveu o problema dele, que era o problema de orçamento. Aliás, ele foi bem elogiado ali na época. Você imagina se virar para o teu presidente e falar, cara, eu vou cortar, o que você me pediu está aqui cortado. Mantive a qualidade. Mantive a qualidade. Certamente ele foi elogiado. Eu não estava ali na reunião do elogio, mas com certeza foi elogiado. E que trouxe ele para um patamar e no final a Americanet ganhou. Então, cliente com um ticket médio muito legal que dificilmente você vai ter um churn. Exato. E o cara ficou agradecido. Então hoje, o mercado B2B, a Telecom hoje entrega um negócio chamado commodity. Link. Exato. Só que você entrega o mais básico da tecnologia que ele precisa para operar, que é a Telecom. Naturalmente, esse cliente, se ele confia em você e se você entrega um serviço bacana para ele, ele começa a enxergar você como um consultor. Isso. Trust Advisor. E ele vira para você e fala assim, puxa, cara, vem cá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, que eu tô com uma dificuldade, o que você é? Eu queria a tua opinião, cara. Porque você já tá ali enfiado na tecnologia dele. Ou seja, você se torna uma TIC. É isso aí. E esse é o ponto, Edu. Como é que os provedores fazem para fazer essa transformação e conseguir escalar esse tipo de estratégia? Porque eu entendo que você foi lá, você fala a língua do outro CIO do outro lado. Isso aí. O cara sentou contigo, super confiança. É um papo de igual para igual, vamos dizer assim, né? Como é que um provedor que está acostumado a vender apenas o circuito consegue, primeiro, formatar uma oferta, que é o desafio número 1, é saber escolher os parceiros corretos. Então, eu vou trabalhar com firewall de quem? Eu vou trabalhar com backup de qual empresa? Eu vou trabalhar com PABX de qual fornecedor? Desafio número 1, formatar a oferta. E o segundo é fazer com que o time comercial consiga ser atraente, né? Atraente e bem sucedido na rua. Acho que esse que está sendo esse é o problema. Esse é o problema. E na tua visão, como resolve isso? Isso aí é difícil de resolver, né? Porque isso parte muito do comportamento das pessoas, né? Primeiro é o seguinte, vamos lá. Você não pode criar produtos e serviços na tua cabeça. É isso. Já começa por aí. Se você sair criando produto e serviço, eu garanto uma coisa, talvez você vai vender 1 ou 2 ali. Sem consultar o que o cliente está precisando, né? Primeira coisa é a proximidade do seu cliente. Naquele leque, naquele network que você tem... eu não tenho nenhum cliente B2B, mas você tem um network. Né? Todo CNPJ tem um CPF por trás, que provavelmente é seu amigo. Conversa. Escuta. Deixa ele te... como diz lá na empresa, né? Abre o kimono. Né? Deixa o cara ali falar o que está acontecendo. Não vai querendo meter produto no cara. Deixa o cara falar. Dá oportunidade. Né? Porque se você der essa oportunidade, você vai escutar. E se você escutar, você vai desenhar um produto para resolver o que você mais escutou. É aí que você entra. Exatamente. Esse é um ponto. Segundo ponto. Não adianta você pegar vendedor que vende lá o B2C, que vai lá no porta a porta e colocar ele no B2B. Esquece. E mesmo aqueles que se falam B2B, não adianta você deixar... você precisa vender, está aqui sua lista de produtos. E, de repente, você deixar o cara entrar numa sala de reunião com um cliente do B2B e ele fazer uma leitura, aquela decoração completa dos produtos dele. Script, né? Amigo, deixa eu te falar, você vai comprar a mim porque eu tenho isso. Cara, você está na metade da lista, o cara já está olhando no celular. Tá bom. Ele já está querendo ir embora, ele já está querendo arranjar uma desculpa para tirar você dali. Cara, eu estava do outro lado, eu fui gerente de TI, eu sei o que é isso, cara.
Quantos fornecedores foram lá e eu chegava no meio da reunião e falei, cara, o que eu Você já cria uma barreira, né? fazer pra tirar esse cara daqui, velho? Tô perdendo meu tempo. Acabar logo essa conversa. Acabar logo essa O tempo conversa. que já é escasso, ainda vem um cara desperdiçar. Entendeu? E você tem que escutar o cara. Então, é difícil isso. Tá? Exatamente. Então, você tem que preparar os vendedores para eles serem consultivos. E consultivos significa que você vai escutar muito mais do que falar. É isso aí. Tem seus prós e seus contras. Escutar mais do que falar, o seu ciclo de venda ele vai ser maior. Você precisa entender, você precisa se relacionar, você precisa ali estar próximo. Isso leva tempo. Exatamente. O ciclo de venda é outro. Só que quando você vende com precisão e vende de uma forma muito fidelizada. O cara ele não vai comprar teu produto, ele vai comprar a segurança que ele tem de falar com você. Isso. Essa é a diferença. E ele compra o vendedor, né? Ele vai comprar o consultor. Ele compra o vendedor. Vai confiar em você. Ele compra o vendedor. E aí ele precisa ter essa segurança. Você chegar lá e querer falar tudo que você faz, esquece. Exato. Entendeu? E aí é nessa conversa que você vai descobrir. E é treinamento. É uma venda técnica, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Se você vai sentar com um gerente de TI, um CIO, um CTO, se você não tiver o mínimo de conhecimento do que você está propondo, você vai ser engolido. Você vai perder tempo. Uma vez e aí você fecha uma porta. Uma vez num treinamento eu achei que eu ia ser expulso. Sério, mano. Um tempo atrás. Um bom tempo atrás. Tava um grupo de gestores novos lá, de comerciais novos, e aí a diretora virou para mim e falou, você pode fazer um treinamento para mim? Eu falei, posso. Vamos lá. Cheguei lá, os caras estavam sedentos para conhecer o produto. Que produto que a gente vende? Quantos mega? Falei, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu não vim falar nada disso. Eu vim falar do problema do cliente. Aí eu fiz uma pergunta. De todos que estão aqui, o que é uma MPLS? O que significa a sigla MPLS? Aí um vendedor levantou a mão e falou, mas isso não me importa. Eu falei, tá bom, amigo. Se você não sabe o que é uma diferença de uma MPLS de um Clear Channel, você vai adequar seu produto ao seu cliente como? Você vai querer vender um Clear Channel que é muito mais caro e que ele vai ter que fazer a gestão dele? Ou você pode vender um MPLS que ele pode fazer, eu faço a gestão para ele, fazendo esse tipo de configuração, com esse tipo de especificação que vai ajudar ele a fazer isso. E aí? Aí, aquele minuto, né, de silêncio. Eu falei, amigo, esquece o produto, cara. O produto é o que menos importa. Vai entender o que está acontecendo com o cliente. Às vezes você pode virar para o cliente, essa venda foi muito legal. Eu sou da parte técnica, mas eu gosto de fazer umas vendinhas também. Eu fico natural. feliz. Eu sou o jogador da defesa, mas de vez em quando ir pro ataque é gostoso. E aí eu fui num canal de televisão, há um bom tempo atrás, não vou falar o nome porque acho que não tem autorização para isso, mas ele tava com um problemaço que ele ia fazer o carnaval, ele não tinha circuito e o cantinho que deram para ele lá, para ele poder fazer as filmagens, esse tipo de coisa, era altamente, tinha muito risco de cortar fibra, de uma série de coisas. E isso veio de uma conversa, eu não fui lá para vender, a gente foi lá para trocar uma ideia sobre um produto que a gente tinha, né, tecnicamente falando. E ele, no meio da reunião, ele conversando com outra pessoa, puta, eu não sei como é que eu vou resolver aquele problema, cara. Não tô nem me concentrando na reunião. Cara, isso era terça-feira, o carnaval era na sexta. Eu falei assim, cara, a gente não vai conseguir colocar aquele circuito. Nós estamos com um problemaço. A prefeitura não autorizou, eu não vou poder passar, não tem ninguém que atende a gente. Cara, eu peguei proposta aqui, os caras estão meio 30 dias, não tem como. A gente não vai atender, vamos ter que subir o problema. E eu estava ali prestando atenção, ouvi isso, eu falei, mas peraí, amigo, conta esse problema para mim, deixa eu entender isso aí. Não, você pode ajudar? Eu falei, conta aí, vamos ver. Ele contou. Aí eu falei, peraí, deixa eu liguei lá pro pessoal de projeto, falei, pô, a nossa fibra passa aqui. Ah, passa sim, é subterrânea. Eu falei, amigo, acho que a gente resolveu o teu problema.
A minha fibra está a 50 metros de você, a gente passa subterrâneo, está subterrâneo ali, e eu consigo chegar com você por duto. Eu monto os dutos para você, temporários, para te proteger a fibra até onde está a sua cabine de filmagem, esse tipo de coisa. E a chegada da fibra no complexo é subterrânea. Ele falou, cara, você salvou a minha vida. Eu só ouvi o problema do cara. Eu não vendi MPLS, eu não vendi Clear Channel, eu não vendi nada. Foi só a fibrinha que o cara estava precisando. Depois a gente Mas você entendeu o problema colocou dele. o serviço, que isso. ele precisava de uma MPLS, ligando com a central dele, ficava aqui em São Paulo, papapá. Depois a gente montou para ele rapidamente. Na sexta-feira ele estava lá fazendo o carnaval dele. A equipe lá, né, a televisão é muito quente, né? A equipe estava lá toda trabalhando e inclusive a gente colocou redundância. Foi um espetáculo que a gente fez em 3 dias. Por quê? Eu escutei o cara, eu ouvi que ele estava com uma necessidade, aí sim, eu pesquei o produto. Aí sim faz sentido. Eu pesquei o produto para a gente poder adequar para o cara. Então, eu acho que o vendedor tem que ir para esse lado. E a mesma coisa nós, como TI. A gente é um vendedor. Chega lá, vou dar um desafio para qualquer um que estiver assistindo. Chega lá no seu diretor de TI, no presidente da companhia e fala lá, garantia sou eu. Agora... Ou você vai lá com uma apresentação, com começo, meio e fim, tal. No final do dia, você vai ter a aprovação do seu orçamento ou não, do seu projeto ou não, simplesmente pelo fato pela segurança que você passa na hora que você está ali mostrando alguma coisa. Uma então, boa defesa, né? O comercial passa segurança, TI tem que passar uma boa segurança, porque as pessoas compram o seu serviço. O nosso cliente já é um pouco diferente. O comercial está na rua. O cliente é o cliente externo. O meu cliente de TI está dentro da empresa. Os funcionários são os meus clientes, né? Então, eu vendo todo dia, né? Porque a gente precisa entregar um serviço lá pro cliente que ele está precisando. Então, no final do dia, as pessoas querem estar segurança. Então, para o ISP, acho que é importante ele passar a segurança para as pessoas que ele está conversando e não simplesmente empurrar produtos e serviços. E no caso do B2G, que é um outro mundo, né? É você participar dos editais, conhecer muito bem com quem você está se relacionando, qual é o governo, como é que ele se comporta, o que está acerca dele para você poder fazer a prestação do serviço. Então, aqui é um mundo à parte, né? Aqui precisa ter um conhecimento bem específico. Até você chegar lá, se você fizer bem B2C, B2G, você tem boas condições. B2C, B2B, você tem boas condições de fazer um bom B2B. Né? Mas agregando novos conhecimentos. Mas temos que começar daqui. Como ISP é começar daqui. Eu concordo e eu adiciono só mais um ponto nessa história. Né? Eu acho que começa realmente pela formatação de um bom produto. Escolher bem os parceiros. Acho que isso é fundamental. Sim. Quem que é o parceiro, está do seu lado, vai te ajudar, tem suporte, tem apoio, tem um preço competitivo. Sim. Né? Segundo ponto, lançou o produto, tem que ter uma capacitação muito forte do time comercial. E normalmente, eu concordo contigo, não pode ser o mesmo time que está acostumado a vender só link. Né? Exato. Se você não vai formar um outro time, você vai usar o time habitual, coloca uma camada de pré-vendas para ajudar essa turma. E aí você vai ter um custo elevado do CAC. Né? O CAC fica alto, porque você vai botar 2 caras na rua para atender o mesmo cliente. Mas é um caminho. E o terceiro, eu acho que é a implantação e suporte. Porque eu vejo que, às vezes, o provedor resolve o problema 1, resolve o problema 2, só que depois, na hora de implantar, às vezes ele falha, ou até implanta, só que daí na hora que dá problema, cai no call center. E aí o vendedor, o atendente do call center fala, qual que é o problema com o seu link? Não, o meu problema não é no link, é no SD-WAN, é no backup, sei lá o que. Né? E aí não cuida de todas as pontas. E aí queima a largada. Queima cartucho. Queima cartucho. Se você fez uma venda errada para um cliente corporativo, um CIO, se é CIO, você sabe... Perdeu a confiança. O cara não quer mais saber falar daquele fornecedor. Perde porque a gente está... Né? A gente como CIO, e os amigos CIOs vão concordar, a gente está sempre com a cabeça premium. E você não tem tempo para
sabe, para errar, né? Não tem tempo para errar. É o que você falou, né? Hoje você trabalha para minimizar o impacto dos erros, né? Então, o que eu como CIO, o que eu espero do meu lado como fornecedor, como parceiro? Cara, alguém que eu sacar o telefone vai me acudir. É isso aí. Porque, assim, capacidade de resolver o problema. Uma certeza eu tenho. Essa ninguém me tira, né? Pode me dar qualquer argumento. Problema eu vou ter. Vai. Isso aí. Ponto. Tem uma coisa que não sai do TI. Eu só não sei quando, mas eu vou ter problema. Posso estar tendo problema agora, que eu estou aqui conversando com você, posso estar com um baita problema na empresa. Mas problema eu vou ter. O fato é o seguinte, se eu sacar o telefone e pedir ajuda, eu vou ter ajuda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Então, eu acho que você vai prestar um serviço B2B para o seu cliente, aí volto para aquele negócio que eu estava falando, o quão próximo você está do seu cliente. Para ele sentir a segurança, que é uma palavra que eu como gerente TI, CIO, enfim, é sempre algo que eu procuro. Eu tenho segurança. Pode ser que o cara não seja o melhor. Mas pode ser o cara que me traga mais segurança. Isso. E fala assim, eu já tive, e vou dar um exemplo, né? A gente fala assim, eu não vou botar nome em produto aqui para não expor ninguém. Mas eu tinha lá no BNP, eu tinha um firewall lá de altíssimo nível. Altíssimo nível. E ele fazia a interconexão entre os data centers para fazer e ajudava na replicação. Então tinha toda uma estrutura montada ali. Pagamos uma bala naquilo ali, muito pela marca, muito pelo fato de ser um Tier 1. No dia que isso me deu problema, eu liguei para o fornecedor e falei, abra a chamada. Quis morrer. Por quê? Porque os clientes estão parados. Porque o meu cliente está parado. E o cara fala, abra chamado, amigo, vai resolvendo aí, eu abro chamado. É que nem você chegar no hospital, você está tendo um ataque no coração. Senta aí, pega a fichinha aí. Faz a ficha aí, amigão. Cara, sabe, você tem que saber classificar. Então, primeiro, classifica o que é extremamente urgente, níveis de crise. Urgente, catástrofe, urgente, crise 2, crise 1, enfim, faça uma classificação. Nesses que são muito graves, o que você vai fazer de diferente para atender seu cliente? É igual, acho que o exemplo do hospital é muito claro. Coração é grave ou não é? Parou, morreu. Simples assim. Alguém vai fazer ficha se você estiver tendo uma parada cardíaca. Né? Passa na frente de todo mundo, cara. Emergência. Será que você não tem que pensar a mesma coisa na empresa? Pô, o cara tá numa emergência, caiu o circuito principal, secundário e terceiro. Cara, esquece chamado. Coloca a cavalaria para ajudar o cara. Ah, mas eu abro o chamado. Amigo, não se preocupa com isso. Vamos resolver teu problema, depois a gente vê chamado. Ah, mas eu tenho que ver o SLA. Porque aí começa aquelas auditorias, né? Esquece isso. No final do dia, o que a gente quer é segurança do nosso fornecedor. E lá na Americanet, a gente usava um firewall um pouco mais antigamente, né? E ele não era tão conhecido, não. Só que eu sacava o telefone aqui, ó, o cara dava minutos. Até o dono da empresa me ligava. Da preocupação que o cara tinha, porque sabia que eu estava revendendo coisa dele e que eu sabia que atendendo meus clientes, tudo. Tinha um contexto. Mas ele me passava na frente. É isso. Tivemos pouquíssimos problemas, é verdade, mas os problemas que nós tivemos foram resolvidos. Resolveu. O restante, aí sim, abre chamado, entra lá no grupo de atendimento, padrão. Então você tem que saber diferenciar. É isso. E a mesma, não só aquilo que você atende o cliente, mas o tipo de cliente. Você não vai colocar um cliente que tem um ticket médio com você, sei lá, de 20 mil reais para entrar no call center. Não. Você tem que colocar numa ilha específica. Célula. Cara, esse é meu cliente Gold, né? Premium, né? Alguma coisa nesse sentido, sei lá, Premier, você coloca o nome que você quiser. Mas se esse cara ligar, ele não vai falar com o call center, não vai falar com ninguém. Ele vai falar com esse grupo aqui. E esse grupo aqui vai resolver qualquer problema para esse cara. E vai ter uma tratativa diferenciada, né? Total. E aí, pegando o gancho aqui, né? E fazendo um merchan nosso, né, Matheus? O nosso backup aqui, o white label, o nosso cloud, né? Sei lá, virtualização de máquina e tal. A gente tem um grande diferencial com relação à nuvem pública, exatamente nesse sentido, né? A gente falou um pouquinho
tempo atrás, né, antes de começar o podcast, sobre a questão de restore de backup, né? Quando você está numa nuvem pública, quanto tempo que você demora para fazer um restore de um backup de 20 GB, 20 teras, né? Se você está num data center onde você sabe o lugar que ele fica, né? A gente abre a possibilidade aqui, inclusive, do cliente trazer a máquina física, a gente conecta isso aqui no nosso switch e ele faz o restore. Ou a gente chama o operador ou provedor, cara, o link é de 1 GB, abre para 10 e deixa o tráfego passar, né? E o cara vai ligar para nós, né? Quando tem um problema, né? Tudo bem, vai ligar para o pessoal do suporte, mas quando é um problema grave, a orientação é liga para o Matheus, liga para mim, liga para o Felipe. E a gente vai entrar no circuito para resolver o problema. E isso tem muito valor. Tem. Né? Isso tem muito valor. Você imagina o seguinte, uma coisa é você fazer um restore de um diretório, de uma estrutura, de um banco de dados, você perdeu porque deu pau em disco, deu pau em um monte de coisa lá. Você imagina você ter que fazer um restore porque você teve o seu backup queimado por um ransomware, que então, é o que acontece. Cara, ou você teve uma catástrofe mesmo, né? Pegou fogo no data center. Acontece muito. Acontece muito. Que até aconteceu no sul, que a gente vê empresas inteiras mergulhadas debaixo da água. Imagina o que esse pessoal perdeu, que aí volta. Agora a atividade não tem que restaurar. O cara entra em desespero, o cara precisa voltar a ganhar dinheiro. Então, ter esse tratamento diferenciado é o que vai fazer. É o serviço de boutique que a gente fala, né? É deixar de ser algo massificado para atender poucos clientes com um nível de serviço diferenciado. Exato. De conhecer o cliente pelo nome. Né? Acho que a gente entende que até um pouco do conceito do Edge na nossa visão, né? O Edge Data Center, ele vai além do que a tecnologia vai permitir, né? Em relação à latência baixa e tudo mais. A gente entende que esse nível de qualidade, né, no atendimento é um dos principais pontos de um Edge Data Center. Sim. É você realmente ter esse contato com o cliente, você ter essa possibilidade de salvar ele de um incidente grave de maneira rápida, né? Ele tem um acesso fácil a isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente mais fala, né, pro pessoal. E aí, voltando um pouquinho, né, nesse ponto em relação à migração, né, em relação à continuidade, quando você fala de B2B, você fala de serviços gerenciados, você fala de outro tipo de produto, tudo é diferente, né? Para o provedor que está acostumado no link normal, é outro tipo de tratativa, né? E o problema começa na hora de você colocar o cara para dentro. Né? Você fechou lá um backup, você fechou lá uma virtualização, qualquer coisa, a implantação ela é crucial, né? É um momento muito crítico. E quando você está sendo muito observado. Exatamente. Então, assim, não é só vender, né? Tem todo um trabalho de trazer o cliente para dentro. E aí isso envolve segurança, se envolve toda a parte de networking, se envolve avaliação de performance do ambiente. Tem um monte de etapa que a gente vê que hoje o provedor não tem capacidade. Né? A gente andando no mercado, a gente vê alguns querem entrar nesse mercado de B2B e tal, mas vai ser um tiro no pé. Né? O cara vai começar, faz ali 1, 2 e esse negócio vai desmoronar, justamente pela... E a resposta da pergunta que o cara me fez, né? Ou seja, produto backup está cheio. Tem um monte. É isso aí. O fato é o seguinte, como é que eu me diferencio? É isso. Exatamente. E aí, você, de novo, aí vamos falar como TI. Né? Qual o maior medo que um gestor de TI, um CISO tem? Que ele pega um dos medos, né? A gente tem vários. Um dos é entrar um ransomware na tua companhia e que vai entrar. Você está exposto nesse exato momento. Você está na fila. Não, você está na fila, amigão. Não vai nessa história que vão te achar. Não vai nessa história que você está protegido, que é o seu primeiro erro. Vão te achar. É isso aí. O fato é o seguinte: se isso entrar na sua estrutura, pegar seu servidor, pegar sua estrutura de backup, porque o ransomware tem essa característica. Ele pega não só a sua estrutura principal, como a estrutura de backup, a estrutura replicável. E de repente você ter um serviço de backup as a service
com imutabilidade, É isso aí. por exemplo. Com monitoramento, né? Que eu consigo voltar a versões anteriores, né? Ou que a gente falava antigamente, naquela brincadeira que a gente fazia, faz o backup no disco, desconecta dele e guarda na gaveta. Manda pra Iron Mountain. Manda pra Iron Fazendo Mountain. propaganda da Iron Mountain. Entendeu? Manda pra, né? Isso a gente fazia, né? Ainda se faz hoje, né? Mas principalmente backup mensal, esse tipo de coisa ainda faz. Mas você ter essa imutabilidade on the time, pô, você tá no meio do ransomware, tá bom, já fui pego, não tem o que fazer. Faz um rollback. Beleza. É montar um novo servidor e trazer aquilo que está imutável. Pronto, resolveu o teu problema. O seu RPO vai ser talvez ali não aquele que você queria, mas você vai ter um RTO e um RPO, né, da sua estrutura. Então, é aceitável, né? Aceitável. Então, o Backup as a Service é uma dor que a gente levando isso direitinho para o cliente, a venda ela vem. Eu particularmente, eu tenho várias estruturas hoje com backup imutável. Várias. Principalmente meus bancos de dados, porque é a segurança que eu tenho. E é intangível, né? Não tem valor esse dado, né? Isso aí são anos e anos de informações sigilosas, né? Informações ali que você usa para analítico e que vale ouro para vocês hoje. Imagina você perder isso por uma falha de segurança ou por um incidente mesmo, né? E o mesmo passa por todos os serviços que você vai querer prestar, né? Você, como qualquer ISP ou qualquer empresa que quer prestar serviço para o mercado B2B, é tudo muito na conversa, entender mesmo de fato o que está acontecendo para você poder regular a coisa para o cara. E tem muito a ver com pós-venda, né? Como é que você vai tratar esse cliente depois. Tem muito a ver como o seu comercial vendeu, porque às vezes ele vendeu lá... O sonho, né? O sonho de vida do cara e na realidade o que vai ser entregue é diferente, porque o cara exagerou no momento da venda. Falou que fazia tudo, não falou faz que nada. fazia tudo, mas peraí, não é bem assim, temos que... Então, sabe, tudo isso tem que ser equalizado. Isso não é bala de prata. É isso aí. Isso é todo dia observando, ajudando, apoiando, conversando, estando junto, para que você... conseguir entregar alguma coisa de valor ali para o teu cliente. E fazendo um parênteses em relação a isso, né? Até falando sobre o provedor estar acostumado com o B2C, né? Que é um cliente que, tudo bem, se ele para, você está causando um problema, né? Se for massivo, é um problema maior. Agora, se falar de uma empresa, se parar um serviço de uma empresa, você não vai estar parando algo trivial. Você provavelmente vai estar parando um RP, você vai estar parando um CRM. Eu tenho um exemplo eu passei por isso, né? E você vê que interessante como são as coisas. Eu gosto muito de ir no cliente, sempre gostei. E tem um cliente em específico nosso, né? Que a gente entrega toda a infraestrutura de telecom para basicamente quase todos os hospitais da cidade de São Paulo. Todos. Mas não é direto para o hospital, é para essa empresa, e essa empresa presta serviço de TI para o hospital. Né? Isso passa pelas UPAs, pelas UBSs, pelos hospitais, uma série de coisas. A gente entrega para uma dessas empresas. E os circuitos, muitos deles têm lá primário, secundário, enfim, uma série de coisas para ter a resiliência. Porque eu, conversando com o gestor de TI, ele me falou, não pode parar, porque aqui é um hospital. Então, ali você até entende, pô, o hospital realmente não pode parar, né? Até o dia que eu fui lá no cliente. Falei, eu quero visitar você. Vamos dar uma volta aí. Vem aqui na Brigadeiro. Eu fui lá na Brigadeiro, Faria Lima, onde ele fica lá. E eu conheci o diretor dele, né, o diretor geral, que é um médico que... Acho que ele é médico, se não estiver enganado. Mas ele é um cara que entende de hospital. E aí ele estava todo orgulhoso, porque o prontuário eletrônico, porque agora tudo está em nuvem, porque agora o médico pode... E realmente, para o médico ia ser muito bom mesmo, pelo que ele estava me explicando. E aí eu andando com ele no hospital, ele me falando do prontuário eletrônico, eu falei... Aí passou perto de uma área reservada, né, que você não pode entrar, né? E ali, pelo que eu entendi, era a UTI e o centro cirúrgico, alguma coisa assim. Mas era algo muito importante que estava naquela ala do hospital. E aí eu falei assim... Aí chamou a atenção. Eu falei assim, mas espera aqui. Aqui é a UTI, não é? Ele falou, não, aqui é a UTI. Mas eu estava longe, né? Não entrei. Estava bem longinho. Só que era reservado. Eu falei assim, mas o prontuário eletrônico está aí também? Ele falou, está aqui também. Aí eu falei assim,
e se parar o primário e secundário aqui, o que acontece? Eu falei, alguém vai ter problema. Ele me falou isso. Ele não quis me assustar, mas eu assustei. Eu falei, peraí. Você está me dizendo que se os meus circuitos que estão aqui não funcionar, o paciente vai ter problema porque não vai ter acesso ao prontuário eletrônico que pede remédio lá embaixo. Não sabe qual remédio que vai... Que volta, que a enfermeira, cara, né, que pede para farmácia, que tem um monte de... Cara, eu juro, cara, eu voltei para casa, eu revisei a rede inteira. Em alguns lugares a gente até exagerou, colocou até rádio. Por quê? Porque você entendeu o teu cliente. É isso aí. Ah, mas você vai pagar mais. Ah, tudo bem, o cara até pagou, Edu. E realmente, um dos hospitais estão ali na Paulista. O que a Paulista tem todo final de semana? Ou quase todo? Manifestação. Manifestação. Até um dia que a gente viu um circuito que teve uma manifestação, aconteceu porque eu estava em operação na época, meteram fogo num sofá, aquele fogo subiu e ferrou a entrada do hospital, e o outro lado ficou pelo outro lado que também estava manifestação, que por sorte não caiu. Eu falei, aqui vai ter rádio. O cliente falou, não, eu vou pagar por isso aqui. Essa é a missão crítica de verdade, né? É, missão crítica de verdade. Mas você crítica. percebe que tem a ver com o que você vai conversar com o cliente? Você fala assim, hospital, bom, é importante. Tem gente aí que está passando mal, que precisa de ajuda. Mas o circuito, mais importante aqui é o médico. De fato é, né? De fato é. Mas olha como é que conversando lá com o médico, lá com o gerente geral, o diretor, enfim, como mudou completamente a minha mente em relação ao serviço que a gente estava prestando. O médico é importante, mas precisa desse negócio funcionando direitinho. Então, até o calor, por exemplo, inclusive para esse cliente, falei, cara, eu não quero você falar com ninguém. Deu problema, você vai ligar para mim. Ah, mas Edu, você vai ligar para mim, bicho. Quero saber. Então, exatamente. E eu acho que passa por isso. Óbvio que não dá para fazer isso escalável, né? Você tem que ali, mas uma vez que você tem ali um grupo de clientes já, aí você monta a tua areazinha Premiere, você dá essa instrução para as pessoas conduzirem da mesma maneira, bota processo para você poder controlar isso também, medir, né? Entende, né? Medir. O que é a aplicação do cara, qual que é a urgência. Exato. E você monta essa estratégia. Mas tudo mas Edu, dá para escalar? Bom, faz um book ali, né, deste cliente. Quando o cliente ligar, dá um pop-up na tela do seu atendente lá, do seu Premier, que é um cliente de hospital, que é extremamente crítico. Sei lá, usa inteligência artificial para fazer isso. Alguma coisa nesse sentido para você diferenciar esse cara. Exatamente. Muito bom. E outra coisa, né, que acho que daí tá ligado a isso, um bom monitoramento, né? Se você tiver ali um bom monitoramento, se tiver, por exemplo, para sua estrutura, um bom SOC, olhando a parte de segurança, isso também ajuda a você ser proativo, né? Então, você falou do pop-up e tudo, mas às vezes você conseguir antecipar, prever uma falha, aí você ganha ponto com esse cliente, né? Fala assim, olha, identifiquei aqui um problema, avisar o cliente antes de ele notar aquele problema. E passa pelas coisas mais simples. Uma vez lá no NOC, lá eu coloquei o tempo, a mulher do tempo lá para falar. Pô, mas coloca a tela. Eu falei, mas peraí, você já parou para pensar que se chover a gente não pode trabalhar? A gente já estava começando a ficar esperto nos lugares que a gente não poderia trabalhar, porque você não pode colocar a escada no poste quando está chovendo por causa de um problema de elétrica. Você pode ter... É proibido, na realidade. Então a gente já se precavia. Falou, se der problema nessa região aqui, tá para chover. Pega o Vale do Paraíba lá, quando a gente montou a cidade inteligente, a gente sabia exatamente quando ia chover, porque ali é muito nítido quando vem a chuva. Está muito próximo do litoral, né? Exato. Então, ali a gente já sabia o que estava acontecendo, já se preparava. Se der problema, nós vamos para cá, vamos fazer aqui. Então, você monta a sua estratégia. Monitoração é a mesma coisa. Você ter eventos e correlação de eventos, você vai fazer esse negócio acontecer. Exatamente. Aqui no nosso NOC, a gente tem, inclusive, no software, no DCIM, né, a gente usa o software específico para monitorar data center. Ele tem monitoramento da previsão do tempo na região que o cliente está instalado. Porque justamente a gente vê ali um eventual incidente relacionado à queda de energia. Eu vou saber que o gerador vai ter que entrar, então eu já estou com aquilo ali mapeado. Né? Quando eu tenho um risco de tempestade na região, eu já estou antevendo esse problema. Né? Então, isso são coisas que, para o provedor perceber que quando você vai para o B2B ou para o B2G, você está mexendo com missão crítica. Né? 100% dos casos,
você vai ter um cliente que vai te cobrar diferente. Sim. O seu contrato vai ter que ser um contrato diferente, você vai ser cobrado por um SLA, você vai ter penalidade. É um ticket muito melhor, muito mais atraente, mas desde que você tenha um bom atendimento. É isso aí. Né? Então, por isso que a estratégia tem que ser muito bem construída. Não adianta pegar e vou montar todos os produtos de uma vez também, né? Outra coisa que a gente vê muito. Não, eu quero fazer tudo. Eu vou fazer cyber, vou fazer backup, cloud, cidade inteligente. Não, o cara quer fazer esquece. tudo Abração no mundo, mesmo né? tempo. Não, Vou isso é montar uma um construção. backbone nacional, o cara faz tudo junto e no final do dia ou entrega tudo muito ruim, a qualidade, que é o que você falou, Escolhe mal os fornecedores, escolhe mal os os fornecedores, parceiros, né? É fazer o... Esse é o básico brilhante, né? bem Dar feito. um passo de cada vez, fazendo em cada passo o seu básico brilhante. Acho que esse é o ponto. Exato. É claro que você vai errar. Assim como eu errei várias vezes, assim como nós erramos várias vezes, assim como a empresa erra várias vezes, nós erramos. Mas o fato é o seguinte, no momento que você vai melhorando dia a dia, o seu produto, seu serviço, sua prestação também vai evoluindo isso. Você vai aprendendo, vai fazendo diferente, vai ali compartilhando assim também o seu problema com seus colegas e talvez podem vir ideias bacanas de você resolver tal situação. Então, é uma construção, é uma jornada. Ah, vou fazer B2B. Não, calma. Você vai fazer uma jornada B2B e que essa jornada não tem mais fim. É isso aí. Porque hoje, a forma que eu presto o serviço hoje, ele vai mudar daqui a 1 ano, 2 anos. O Lincoln sempre disse isso para mim. Edu, a empresa precisa se reinventar a cada 5 anos. E eu parava para pensar, refletir no que estava me falando. E é verdade, se a empresa não se reinventar a cada 5 anos, e é uma máxima no Brasil, morre. Você precisa entregar um produto diferente, você precisa fazer diferente, você precisa construir diferente, você precisa ter estratégias diferentes, porque o Brasil está cada vez mais sendo diferente. Exato. Tá? Então, e se você não se atualizar, né, se você não criar um ambiente para que tenha isso, você está morto em menos de 5 anos. Exato. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Exatamente. Muito bom. Acho que esse papo aqui aconteceu na hora ideal. Ele foi marcado e desmarcado por N razões nos últimos 2 meses. Aí a gente tentou acomodar a agenda de todo mundo, deu certo. Mas eu acho que esse papo, pessoal, a gente está ouvindo aqui a cabeça de uma pessoa que já sentou dos 2 lados da mesa, né? Como CIO, como fornecedor de CIOs. Como consultor, né? E tem essa experiência, né, de montar um portfólio de produtos de valor agregado, a experiência da venda, a experiência da pós-venda, né? Nós fizemos projetos juntos aí de Smart City que foram bem sucedidos, né? Então você tem esse know-how, mas eu acho que a principal mensagem que fica desse papo é esse, né? B2B virou a bola da vez, todo mundo fala disso, vamos montar B2B, vamos atender a empresa, vamos fazer isso e tal, mas os provedores precisam se preparar. Sim. Para não dar um tiro no pé, né? E não é só, vou contratar só vendedor, vou dar um treinamento, vou botar esse cara lá para andar, cliente e tal. Não é isso não. Acho que se eu fosse o dono de um provedor, eu montaria uma business unit completamente separada, com um diretor, com P&L próprio ali, sabe? Com equipe de implantação, com equipe de suporte e atendimento, uma equipe de pré-vendas e uma equipe de vendas. Custa caro, demora para arrancar, mas é um investimento que ele vai retornar e vai retornar com muita solidez, né? É um negócio que... E aí que a gente está falando, né? Esse cliente que você comentou do clube aí de alto padrão, né? Esse cliente nunca mais vai sair de lá. É isso aí. Então, o cara entra e não sai mais. É um ticket super relevante e com uma continuidade garantida. Então, assim, se o provedor tiver essa cabeça de buscar uma pessoa de mercado que tem esse know-how para estruturar uma área de negócios nova, com bons vendedores, primeiro, montar um bom portfólio, montar bons vendedores, se preocupar com o delivery e com o suporte e manutenção, e tiver a paciência de
fazer com que esse negócio amadureça, putz, vai ter muito resultado. Porque muito provedor é imediatista, né? Sim. Ele está acostumado com a venda do B2C. B2C, cara, você passou a fibra no poste e amanhã está vendendo. O B2B não tem PAP, né? Que é o cara, porta a porta. É isso aí. Não existe isso. Uhum. O B2C você fatura no dia seguinte. Você está com a rede pronta, você sai bilhetando. É isso aí. O B2B não. O B2B, o ciclo de venda é 3, 4, às vezes 6 6 meses, um né? ano, dependendo do 6 tamanho meses. de um projeto. Exato. Né? Então tem que ter paciência. Não adianta achar que vou entrar no B2B, se não der certo em 2 meses eu Já desmobilizo. Cara, você vai gastar dinheiro à toa. Exato. Continua então no rouba-monte que é melhor. E né? até agregando, né? Então o provedor pode falar assim, então eu não vou entrar no mercado B2B, médias e grandes empresas, eu vou fazer PME. Né? Que são os menores, né? O small business, né? Como algumas empresas falam. Tá bom. Deixa a padaria do cara sem internet lá e o cara sem venda, sem fazer o delivery. O PDV dele tá na web. O PDVzinho cara. Deixa o cara da pizzaria ali sem internet lá e o cara não... Tirar pedido do iFood. Não tem o iFood. Não tem o iFood lá dele, não tem lá o WhatsApp para ele poder atender os clientes. É crítico, Você tá frito do mesmo jeito. É um crítico você precisa estruturar isso aí da maneira adequada. Não importa o B2B, cada uma, obviamente, o que vai diferenciar um outro são o volume, né, de projetos, uma série de coisas, ticket médio, uma série de coisas. Mas o PME é tão exigente quanto os médios e grandes, porque você está parando... De novo, nós estamos fazendo a mesma coisa, parando o negócio do cara. É isso aí. Você parou a pizzaria, você parou a padaria, parou o cabeleireiro, você entrega se é um ISP, você está entregando internet, você tá entregando talvez o telefone ali também... dentro desse combo, né? A maioria dos ISPs tem isso aí. Aí você imagina você tem uma falha no serviço e o cabeleireiro está sem o telefone. E aí, como é que ele marca os clientes dele ali? Para ter impacto na receita do cara. O cara vai ligar para você e fazer, no mínimo ele vai falar, cara, você está prejudicando o meu negócio. Eu vou parar por causa de você. Exato. Então, é esse tipo de atendimento, esse tipo de preocupação que você vai ter que ter com todo o B2B, né? E é só para colaborar com isso, você bem comentou. Aí você passa a ter métrica para mensurar o quanto a hora do cara custa parado, né? O cara vai pegar lá o faturamento dele no ano, dividir pelas horas que ficou parado, né? Lucro cessante. Famoso lucro cessante. Lucro cessante. Então, assim, muda muito, né? O modus operandi e muda muito o perfil né? da equipe. Exato. Mas eu acho que aqui a gente conseguiu primeiro conhecer, né, o currículo do Edu, né, que é um currículo brilhante, né, sem dúvida. Eu não conhecia, a gente conversou pouco, né, mas fiquei impressionado por tudo que você passou pela sua carreira. A gente conversa sobre TI e é gostoso quando a gente troca ideia e depois escuta toda essa trajetória, né? Então, 2 horas de papo, hein? Foi um papo muito bom mesmo, né? Então, agradecer de novo a sua visita, pelo seu tempo, que a gente sabe que é super escasso, super concorrido, né? Então, obrigado de novo por ter vindo aqui, conhecer a estrutura, ter feito esse humilde podcast com a gente aqui, né? A gente espera que isso aqui seja um material para contribuir. Então, acho que daqui dá para tirar muito insight legal, né? Quem está assistindo a gente, né? Dá para tirar muita informação valiosa daqui e usar isso para entrar no mercado novo, para se estruturar. A gente está aqui para ajudar nisso em relação a essa estruturação também. Então, obrigado. Né? Agradeço você de novo. Obrigado, Carrara, também, que também é difícil também, cara. Difícil conseguir tempo do Carrara. Então, reunir esses dois aqui, sem dúvida, um momento muito importante. Valeu, Edu. Isso aí. Eu agradeço muito vocês. Né? Você falou a palavra humilde podcast, né? Às vezes eu fico parando para pensar, a gente já parou para pensar a quantidade de pessoas que a gente pode estar ajudando, né? Sim. Ou que a gente está trocando ideia, né? Então, acho que todo momento a gente tem alguma forma de contribuir. Exato. Né? E eu acho que esse ponto que é o legal da nossa área, né? Acho que pode ter ali empresários que estão querendo ir para B2B, pode ter ali os ISPs que estão pensando em novos produtos, pode ter a pessoa que está tomando a decisão se vai entrar na área de TI ou não, pode ter de tudo. Pode ter o CIO, o cara de TI ouvindo uma visão sua dos dois lados. Exato. Talvez a gente possa estar ajudando o cara a resolver um problema. Quer dizer, a gente não sabe, né, o que está do outro lado. A única certeza que nós temos é que a gente está contribuindo de alguma maneira. E TI é uma área, de novo, né? TI é uma área bonita.
a gente costuma dizer em TI o seguinte, né? TI é gigante, mas ao mesmo tempo é o ovo. Em qualquer evento que você vai, você conhece todo mundo. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Porque TI tem uma questão que eu acho muito bacana, que é a questão da colaboração. Né? Um ajuda o outro. Né? Talvez não de todas as formas necessárias, mas um ajuda o outro. Desde que seja com uma mínima, um mínimo de informação, alguma coisa. Eu acho que hoje a gente fez isso. Passar um pouquinho de informação, trocamos experiência. A gente aprendeu um montão de coisa hoje aqui. Então, acho que, na verdade, eu que tenho que agradecer, né? Porque é nesses momentos que a gente conversa, troca ideia, aprende, compartilha e vai construindo, né? Você vê, eu vou sair muito diferente do que eu entrei. Estamos falando de um monte de coisa aqui. Pô, eu já estou pensando aqui o que a gente pode fazer com tudo isso e a gente já vai construir alguma coisa lá na frente e, poxa, isso é bacana. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer pela oportunidade aí, Carrara, mais uma vez. Eu que obrigado agradeço, aí, cara. Obrigadão. Tamo junto. Valeu. É isso. Ficamos aqui, agradecemos aí os nossos espectadores, mais um podcast. E em breve a gente tem mais alguma novidade para trazer para vocês, alguma pessoa importante no mercado, para compartilhar um pouquinho mais de conhecimento. Valeu, pessoal. Obrigado. Fica com a gente aí. Até a próxima.